Senhoritas, né? Como vocês estão? Boa tarde, pessoal. Boa. Não, Rafael. Pessoal, então vamos lá para a nossa aula. Então, pessoal, a gente viu que estava surgindo um pouquinho de dúvida, né? Um pouquinho muito de dúvida com o pessoal em relação ao nosso organograma. O que a gente solicitou naquele exercício, pessoal, era demonstrar um sistema organizacional, tá? Uma estrutura organizacional bem simples. O que a gente precisava ver, né, desse exercício? Como que é estruturado? Como que está nosso setor de manutenção? Eu possuo o gerente de manutenção. Esse gerente de manutenção, ele possui um técnico. O técnico, ele está, então, subordinado ao gerente de manutenção, mas ele comanda uma equipe. Essa equipe dele, ela precisa estar dividida em quantas etapas? Beleza? Eu tenho ali um técnico de manutenção, eu tenho um técnico em elétrica, eu tenho um técnico em eletrônica, eu tenho um mecânico, eu tenho um auxiliar de mecânico. Então, a gente criaria uma estrutura organizacional daquela forma que a gente tinha visto anteriormente, né? Então, eu tenho a parte superior do nosso organograma, que seria os cargos estratégicos dentro da nossa empresa. Eu teria os cargos de engenharia, os cargos de técnico e o pessoal da mão de obra, o pessoal da manutenção, beleza? Lá a gente tem, no contexto amplo, sabemos que as organizações necessitam ser flexíveis para aumentar a competitividade. Para isso, necessita ter uma estrutura que atenda às suas necessidades, que suas decisões fluam numa velocidade para manter competitiva. Então, a gente tem o engenheiro de manutenção. Qual o objetivo do nosso engenheiro de manutenção lá dentro do nosso organograma? Para quem já terminou aí, beleza? Para que eu tenho um engenheiro de manutenção dentro do nosso processo, dentro da nossa estrutura, dentro do nosso setor? Eu explicaria, então, do meu trabalho, olha, essas aqui são as atividades do engenheiro de manutenção. Eu tenho um técnico em mecânica. O técnico em mecânica, ele executa as suas tarefas estratégicas, respondendo ao superior, de maneira bem simples, beleza? Vamos ver os outros casos aqui. Então, só para a gente voltar lá nos termos, né? Que eu imagino que os termos nossos tinham ficado vagos, certo? Uma estrutura organizacional é o método que uma organização emprega para a definição das linhas de comunicação, políticas, autoridades e responsabilidades. Essa estrutura determina a extensão e a natureza de como a liderança será disseminada por toda a organização, como um método pela qual a informação influi. Então, existem coisas que dentro da empresa, vamos pensar no planejador, né? O planejador, ele recebe as suas atividades, mas existem atividades que o planejador vai receber como a ordem de serviço, que não precisa de toda a organização ficar sabendo. Eu não preciso chegar por exemplo, vamos pensar no mecânico mantenedor. Eu não preciso chegar no mecânico mantenedor, você precisa estar executando a sua tarefa, porque você está atendendo aos requisitos da norma ISO 5476, da norma 52, da NR 26. Ele não precisa ter conhecimento, um vasto conhecimento para ele atender tantos requisitos, porque a gente está falando de organogramas. Então, quem que precisa atender todos os requisitos de conhecer sobre o equipamento, de conhecer sobre o manual do equipamento, saber exatamente qual que é a peça que precisa ser trocada, qual que é a peça que precisa ser trocada, qual que é o tempo de vida útil. Então, já começa ali a ser um serviço do planejador para o técnico. Então, dentro do nosso organograma, a gente vai ver que a gente tem cada um com as suas responsabilidades. E a comunicação fluir para baixo.
por que a gente teria, então, um engenheiro, um gerente de manutenção? Ele está lá para responder por toda a organização. Vamos imaginar que ele precisa fazer, ou dentro da empresa precisa fazer uma contratação. Quem que responderá pela contratação? O técnico, né, através dos seus cálculos, vai calcular a questão da necessidade de homens, né, de homens dentro da obra. Então, ele está vendo ali que possui, né, o nosso backlog está baixo, ele vai estar olhando ali, peraí, está faltando a quantidade de pessoal aqui para executar essas tarefas. Então, eu direciono esse pedido para a alta gestão, que onde estará nossos diretores executivos, a nossa execução dentro da nossa área de trabalho. Bora, essa estrutura determina a extensão e a natureza de como a liderança vai ser disseminada por toda a organização, bem como o método pelo qual a informação irá fluir, como que eu vou falar, né, de como vai ser a nossa produção, quais são os termos que a gente vai estar utilizando para fazer a nossa produção, no caso, na nossa manutenção, não é isso? As organizações adaptam em 2 modelos básicos de estrutura organizacional. Eu posso ter ela plana, horizontal, que foi aquele modelo que a gente estava vendo, né, viu a semana passada, e tem outro também em forma de pirâmide. Lembra que a gente viu lá o formato de pirâmide, onde a gente tem a sua base, que seria os mantenedores, até chegar na estrutura mais alta, onde estariam nossos cargos estratégicos. Beleza? Olha aí, isso é uma estrutura plana. Eu tenho alta direção, eu tenho, então, a nossa empresa dividido em gerência industrial, gerência financeira, gerência comercial, gerência administrativa. Onde que a gente está especificado, então? A gente queria só essa parte da manutenção. Quando vocês fizessem o exercício, era só vocês fizerem, né, um organograma desse modelo. Então, a gente ali tem a manutenção, né, a coordenação, os coordenadores da nossa manutenção, o planejamento da nossa coordenação, do nosso setor de manutenção, a nossa engenharia, e ali eu tenho os líderes que se dividem, o líder da elétrica, o líder de mecânica, o líder de lubrificação, cada um tomando conta das suas equipes. E a nossa área? Nossa área aqui está composta de auxiliares, estagiários e uma parte da nossa área que ela está terceirizada, beleza? Descentralizou. Mas, de qualquer forma, está conectada ao nosso setor de manutenção. Então, vamos pensar aqui. Agora, a gente precisaria ditar quais que seriam as funções dos nossos auxiliares, quais que seriam as funções dos nossos estagiários, quais seriam as funções do pessoal da lubrificação, o pessoal da mecânica, o pessoal da elétrica, como está sendo a função de cada um dentro do nosso organograma. Então, pessoal, a gente poderia ter vários desenhos. Era só montar um desenho simples de como poderia ser nossa estrutura. Uma pesquisa aí qualquer, bem simplesinha, responderia essa nossa questão. Entendemos que o modelo de estrutura organizacional para manutenção, ele vai ter várias vertentes, e ele pode ser de várias formas. Não quer dizer que a nossa manutenção ela pode ser só de uma forma só. Eu posso ter uma manutenção descentralizada, onde o nosso gerente, ele simplesmente ele atende a todas as áreas, mas só que a gente tem terceirizada, é o caso de empresas que a gente vier achar. Não é o pessoal da manutenção da empresa que faz a manutenção dentro da corporação. São empresas terceirizadas que vêm e fazem aquela manutenção. Então, o gerente ele fica por conta de fazer a coordenação, está lá na posição mais alta, a coordenação de todo o processo, certo? A questão em si é a empresa definir o melhor tipo de estrutura, então, que se encaixa com as necessidades do negócio. E nós, como os programadores, o que a gente vai imaginar da nossa empresa? Como que está sendo a nossa coordenação? Como que vai ser a nossa empresa? Quantos funcionários? Qual que está sendo a nossa demanda? Quantos equipamentos tem dentro da nossa empresa? Vamos pensar no caso de Mosaic. No caso de Mosaic, eu tenho uma imensidão de equipamentos. A gente falou de moinhos, por exemplo, moinhos. A gente vai ter na faixa de 10 britadores, eu vou ter 8 britadores.
peneiras, a gente vai ter lá 11 mais, pelo menos umas 15 peneiras, 11 mais 4 na britagem primária, umas 15 peneiras. Agora vamos colocar todos os equipamentos juntos. Eu tenho na faixa de 2.000, 2.500 equipamentos para a gente poder fazer a coordenação de todos eles. E nós, como planejadores, e nós, como pessoal da mecânica, a gente precisa se dar conta de tudo isso. Mas esse pessoal da mecânica, ele precisa ter uma estrutura agora, a gente precisa formar a estrutura. Como que vai ser? Precisa do gerente industrial? Ei, peraí, vamos pensar que o gerente industrial, né, voltando naquele mesmo assunto, ele possui um custo muito alto para a gente manter o gerente industrial. Será que eu necessariamente precisaria dele dentro do nosso processo? Será que o engenheiro de manutenção não faria toda a organização? Não conseguiria coordenar toda a organização? Né? Então, eu poderia ter, né, tirar o gerente industrial. Isso eu queria deixar para vocês decidir, beleza? Porque a gente viu que a gente tem a questão, então, da quantidade de equipamentos. Eu não sei como está sendo o trabalho de vocês, quantas pessoas que tem dentro da empresa de vocês. Eu estou dando o exemplo da Mosaic. O Mosaic, a gente precisa ali de, no mínimo, uns 400, 500 mecânicos. Logicamente, a gente não vai ter isso o tempo todo dentro da área da empresa, porque a gente tem a questão das demissões, questão de contratação, e a empresa está sempre enxugando o seu quadro, né? Enxugando o seu quadro por motivo de condições econômicas, certo? O importante é para que todos os tipos sempre tenhamos as mesmas necessidades de uma gestão assertiva e profissional, com qualificação e capacitação suficiente para atender as suas demandas. A gente falou do caso da manutenção autônoma. No caso da manutenção autônoma, eu posso deixar de contratar um mecânico, né, um mecânico de manutenção, um mecânico formado, e treinar os operadores para que eles façam aquela manutenção preditiva, aquela manutenção preventiva, né? Eu posso passar ali olhando como que está o funcionamento do equipamento, bem como eu poderia também estar utilizando os equipamentos da preditiva para fazer, né, a previsão de como está o funcionamento daquele equipamento, temperatura, como que está sendo a vibração daquele equipamento. Então, talvez eu não precisaria nem de contratar um mecânico de manutenção. Eu tenho um operador que pode ser um operador de manutenção autônoma, né? Ele está operando o equipamento e durante os momentos que a gente falou sobre isso também, de ociosidade desse operador, ele poderia estar fazendo acompanhamento de perto dos equipamentos que está dentro do setor dele, certo? Desde que isso tenhamos, desde que a gente consiga ter, então, essa gestão assertiva, tenhamos também o treinamento do pessoal. Esse cara, esse operador, ele pode ser um mecânico um mecânico autônomo? Pode. Ele pode desenvolver as suas atividades desde que ele seja treinado. Então, o sistema de manutenção ele está organizado para assegurar a uniformização das ações de manutenção de forma sustentável. É para isso que eu vou ter aquele organograma arrumadinho, perfeitinho, né? Olha ali esse caso. Eu tenho a nossa área, a nossa organização. Só um instantinho, deixa eu tirar essa tarja que ficou em cima do nosso organograma. Olha aí, né? Então, eu tenho a organização da manutenção e eu estou dividindo, nesse caso, eu dividi ela em 3 partes. O apoio da engenharia, a própria execução dos serviços, né? E o planejamento e gestão, que é aquela nossa área ali, identificação das necessidades, que é o caso de vocês, né? Administração do plano de carreira, né? E de serviço, backlog. Então, a gente está verificando como está sendo aquela situação. Como que está o nosso setor? E eu estou com muito pessoal, eu estou com o pessoal ocioso ou está faltando pessoal? Planejamento de serviço, programação de serviço, administração de estoques e aprovisionamento. A administração de estoque é uma das áreas que a gente vai ver já, beleza? O registro e controle dos serviços e recursos,
gestão técnica econômica do equipamento, manutenção preventiva, manutenção, olha aqui, ó, aqueles tipos de manutenção, a gente está trabalhando com ela aqui dentro da execução, beleza? Então, como que está na nossa situação? Olha lá, ó, vamos continuar vendo outros tipos de formulação aí do nosso setor de manutenção, certo? Aí a gente dá um organograma do tipo plano, beleza? A gente tem o gerente administrativo e aqui a gente dividiria toda aquela área, né? Todo aquele setor administrativo em várias outras vertentes. Eu tenho o gerente de operação e tenho o gerente de manutenção, que é o nosso caso. A gente já tinha visto essa figurinha aí em alguns slides anteriores, né? Que a gente, nosso setor de manutenção, esse aqui ele é uma foto do que acontece hoje dentro da empresa CVMM, tá? Então, eu tenho gerente de manutenção e a nossa gerência de manutenção é bem centralizada. Toda manutenção, eu só tenho um gerente industrial, beleza? Um gerente de manutenção, que esse gerente ele vai comandar o planejamento, o PCP, o PCMP, né? Planejamento e controle de manutenção, ele comanda também a equipe de manutenção elétrica e eletrônica, ele comanda a equipe de manutenção civil, ele comanda a equipe de manutenção mecânica, onde a gente está? Equipe de manutenção mecânica. Então, a gente estaria aqui. E é nessa hora que a nossa área também, daqui para baixo, ele vai dividir em vários braços, vai virar outra árvore de processos aqui, para atender a todas as nossas demandas, beleza? Certo? E a gente teria o outro tipo, né, de estrutura organizacional, do tipo pirâmide. Olha ela aqui. Então, eu tenho aquele nível estratégico, eu tenho o nível tático, certo? A gente tem as demandas da nossa área de processo, certo? O que seria esse nível estratégico, pessoal? Seria o pessoal da presidência, seria os diretores. O que seria o nível tático? Seria os nossos gerentes e os nossos chefes, né? Supervisores e técnicos. E a gente tem o nível operacional, que é aquele pessoal que está lá no campo executando as suas tarefas, beleza? E a gente, né, por último, então, a gente poderia deixar a nossa área de qualquer forma aqui. Então, olha aqui, ó, um exemplo simplérrimo que a gente poderia ver aqui, pessoal. Eu tenho a operação 1, vamos pensar na mecânica de preventiva, mecânica de preditivo, mecânica de corretiva. Então, qual que está sendo as operações da mecânica corretiva? Ah, ela faz isso, isso e isso. A manutenção corretiva faz isso, isso e isso. E manutenção preditiva faz tais atividades. Era só para fazer um exercício bem simples mesmo, tá bom? Então, isso é a nossa estrutura organizacional. Isso é um organograma. É como estará distribuída as nossas atividades dentro da empresa. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Mais alguém? Não, nenhuma dúvida. Ok, Derico, valeu. Então, gente, nessa estrutura, a gente poderia dizer que vai ter vários tipos, tá? A gente poderia estar vendo em vários outros tipos de estrutura gerencial para manutenção. Só que sempre vendo isso. O objetivo é garantir um foco na programação com eficiência, para a gente ter qualidade, para a gente ter a garantia de que o nosso setor de manutenção ele está operando de maneira satisfatória. E o que é maneira satisfatória? É atender a todos os clientes. É aí que eu falei lá no exercício mesmo, que o nosso problema dentro da nossa empresa é atender todas as áreas, atender todas as etapas de todas as etapas do nosso processo, certo? Então, quantos equipamentos, quantas áreas que eu tenho dentro da nossa mosaic? Várias áreas, 20, 30 áreas. Então, eu preciso atender todas essas áreas, ok?
De modo geral, o que verificamos atualmente é uma busca por estrutura cada vez menos burocrática e que significa que a estrutura da manutenção precisa ter como objetivo eliminar níveis de chefia e supervisão. A gente comentou com vocês já, né? Então, será que eu preciso do nível estratégico lá da gerência industrial? Será que eu preciso de um gerente de mecânica para atender os nossos trabalhos? Será que se eu não tirasse esse gerente mecânico, eu não poderia aumentar a base do nosso organograma atendendo o nosso cliente? Qual que está sendo a nossa eficiência dentro do processo? Não é atender o cliente. A primeira coisa dentro da nossa área de trabalho não é atender o cliente. Será que aquele nível estratégico ele vai chegar com aquele propósito de atender totalmente ao cliente? Hoje as empresas trabalham com esse modo de visão. Então, elimina o nível de chefia e aumenta o nível base, né? O nível base é o que, às vezes, começa a fazer a nossa empresa andar. A gente vê dentro das grandes corporações que um supervisor de mecânica, por exemplo, o gerente da área de mecânica, ele dura, um gerente de manutenção, ele dura em média 2 anos e meio dentro da empresa. Ou seja, é um cara que está ali passageiro. Enquanto que um projeto de manutenção aí, às vezes ele dura 3, 4 anos. Então, aquele cara que faz a implantação de um projeto de manutenção, aquele gerente que implanta um projeto de manutenção, às vezes ele nem vê, né, o projeto dele, né, finalizado. Porque justamente com esse ponto de visão que a gente tem das nossas estruturas nos dias atuais. A gente precisa da polivalência, a gente falou do operador, né, autônomo aí, que ele, além de operar o equipamento, ele tem a capacidade de verificar se aquele equipamento está em pleno funcionamento e com eficiência para que ele não possa chegar, né, a quebrar aí, ou seja, além dele ser operador, ele está medindo disponibilidade e eficiência e, além de tudo, confiabilidade dos equipamentos. Tanto na área de manutenção quanto na área de operação. Contratar serviços por parceria e fusão de especialistas, por exemplo, eletricidade e instrumentação. Então, quando a gente vê dentro das nossas áreas hoje, a gente pode ver que o pessoal da elétrica, o pessoal da instrumentação, ele atende a todo, né, toda a unidade, todo o setor, toda a região industrial ali, ou seja, ele é um cara polivalente, ele precisa conhecer todos os equipamentos dentro da área industrial. Beleza, pessoal? Gente, um outro assunto. Então, pessoal, eu imagino que a questão do organograma era só falar alguma coisa bem simples mesmo. Depois eu vou mostrar alguns para vocês aí, de que o pessoal já terminou. É fazer alguma coisa que seja simples. A Estela falou do caso do método CIPOC, né? O que é o método CIPOC? Vamos pensar no Christian. O Christian, ele é um instrutor. O que o método CIPOC ele poderia fazer do Christian instrutor? O que está chegando aqui para o Christian? Então, hoje eu tenho as entradas, eu tenho a saída, eu tenho os clientes internos e os clientes externos, né, Estela? Então, a gente vê que o nosso setor, eu não queria ir tão adiante, né, Estela? Foi o que a gente já comentaram, não queria tão lá profundo nessa situação, até porque isso funciona dentro da nossa área de trabalho. Mas isso seria uma questão para a gente poder ver mais adiante, quem sabe, em uma questão que a gente poderia ver em outra matéria futura, tá? Porque essa matéria é uma matéria bem curtinha, mais corrida. Então, a gente poderia ver numa disciplina mais futura, onde a gente está vendo ali. Então, a habilidade do Christian, ela está dependendo de quê? De várias entradas. 15 entradas. Então, várias informações para o Christian conseguir executar o seu processo. Qual que é o processo do Christian? Dar aula, né? Para ele conseguir, então, entregar o seu objetivo, que é trazer informações para vocês. E eu vou ter clientes internos, clientes externos. De onde o Christian busca informação? Dos livros lá da biblioteca, né? Então, todos esses métodos, e dentro da nossa área, não vai ser tão diferente. A gente tem o mecânico de manutenção, ele precisa de estar recebendo as informações, tal como as ordens de serviço, tal como que ele deveria fazer,
né? O processo que ele precisa executar, eles estão dentro do conhecimento e habilidades, né? As hard skills dele, para que ele consiga executar a sua tarefa, que é deixar dentro da nossa área de trabalho a sua manutenção eficiente. E a gente vai ter todos os clientes, tanto cliente interno quanto clientes internos e externos, porque para o mecânico executar a sua tarefa, daqui a pouco ele precisa também consultar ou pedir a consulta de um manual, de um equipamento, para que ele consiga conhecer de perto como que será executada aquela tarefa. Beleza, pessoal? Gente, então vamos falar sobre o gerenciamento de materiais de estoque. Essa também vai ser uma das nossas áreas. Como assim, uma questão da nossa área? Então, a gente falou do fator de disponibilidade do nosso equipamento. Nosso equipamento está em pleno funcionamento, beleza? Está em funcionamento. Quantas horas que esse equipamento ele passa na manutenção preditiva? Ah, ele passa tantas horas em manutenção preditiva. E o que a preditiva vai trazer de resultados para a gente? O tempo que resta de vida útil de cada componente daquele equipamento. Beleza? Quando esse pessoal da execução da área da preditiva, eles estabelecem um tempo para uma peça, para um processo, né, precisar entrar em manutenção, então a gente agora precisa estar buscando quais que serão os aparatos, né, os acessórios, ou seria as ferramentas necessárias, cada acessório necessário para que aquela tarefa possa ser executada, para que aquela manutenção seja executada no dia correto, certo? Mas agora vamos pensar, eu vou precisar de peças também do nosso equipamento para que a gente possa executar as manutenções, né, naquele equipamento. E quais que serão as peças que a gente vai precisar? Então, a gente vai ter esse planejamento, né, dentro da gestão de estoques dentro da nossa empresa, beleza? No caso da manutenção da empresa, deve ser disseminada a política de manutenção nos seguintes pontos: organograma funcional, valor da gestão para a saúde, a gestão da segurança e meio ambiente, sistema de manutenção, os planos e rotinas preventivas, planos de contingências operacional, atendimento emergencial, engenharia de manutenção e política da gestão de estoque, que é um dos nossos. Então, a gente já viu aí que isso, nossa área está bem complexa, né? E nessa situação, nesse desenvolvimento, a gente precisa ver qual que está sendo nossa meta. Lembra da nossa visão estratégica? Que a gente vai precisar daqui a pouco ver como que está sendo o nosso futuro dentro da empresa. A gente vai precisar saber o que está disponível com condição econômica, né? O que foi disponibilizado para que a gente pudesse ter o custo da nossa produção, né, no próximo ano. Eu deixei um caso para vocês. Eu deixei um caso para vocês estudarem na questão da gente entender melhor de perto aqui a nossa gestão nossa gestão de estoque. A gente viu aquela questão de seguir o padrão das cadeias de Markov. O que é isso? Eu não entendi nada que eles deixou lá. Bom, vamos entender. Não, as cadeias de Markov nos diz que tudo que está acontecendo no presente, ele pode continuar no futuro, certo? Mas tudo que aconteceu no presente não tem nada a ver com o que aconteceu no passado. Basicamente, a base da nossa história seria isso. Então, eu poderia dizer que não é porque o ano passado eu tive um grande problema na nossa área de trabalho, eu tive várias quebras de equipamento,
várias quebras de equipamento que esse ano poderia estar acontecendo novamente, né? Não quer dizer que eu estou com vários equipamentos com transtorno nesse exato momento, que esse equipamento... Eu tô com desemprego, eu estava dentro da adolescência. Só um instante, pessoal. Complicado, né? Tem que responder várias coisas nesse tempo. Então, a gente vai precisar, pessoal, de estar procurando qual que é o nosso, qual que está sendo a nossa meta, né? Para que a gente pudesse atender a nossos clientes que são os setores de trabalho aí. Bom, a administração de estoque de materiais e sobressalente é fundamental para o planejamento eficiente da manutenção, assim como o diligenciamento das compras e recebimento dos materiais. Então, qual que está sendo aquela peça que eu vou precisar comprar? Então, nossa meta precisa ser atingida. Qual que está sendo os valores que eu tenho disponível no nosso caixa para que a gente possa atender o ano que vem? Ah, mas esse ano a gente teve quebra de pelo menos 3 mancal nos britadores. As cadeias Markov nos diz que isso não tem nada a ver. Pode ser que esses mancal, eles não obedeçam a essa regrinha. Todo ano eu vou ter que trocar 3 mancais de britadores. Esse ano eu tive que fazer a substituição de pelo menos 4 bombas centrífugas. Será que isso será um padrão? Não. As cadeias Markov nos diz que é simplesmente a sua manutenção atual que vai ditar o seu futuro. Então, se eu não tenho manutenção eficiente nesse exato momento, pode ser que no próximo ano eu tenha que ter um gasto excessivo com materiais, com peças sobressalentes aí. Então, o grande problema do dimensionamento de estoque reside no fato de manter imobilização de capital e ter que arcar com os custos das manutenções deles. Outra situação. Então, a gente tem a nossa área de trabalho, que é o nosso estoque. Eu preciso estar verificando gestão de compras. Como que está sendo a nossa gestão de compras? Estou recebendo material, né? O nosso faturamento. Então, a gente está fazendo uma troca. Então, a gente tem a nossa entrega, tem a contabilidade fiscal. Então, dentro da gestão de estoque, a gente vai ver que a gente vai ter que responder a vários outros setores novamente. Então, só vendo que, então, nossa área, ela está distribuída, e quando a gente vê, a gente vai ter vários outros braços dentro de um pequeno setor, certo? Mas, além de tudo isso, a gente vê que isso é de importância, né? Para o controle de manutenção, porque só assim vai ser possível trabalhar com estoque reduzido e com mais agilidade, sem prejudicar a programação dos serviços e resultados. A gente já falou isso sobre alguns dias atrás, né? Durante essas semanas que a gente está junto, que o setor de estoque, ele não é eficiente para o processo. Por mais que seja interessante quando o equipamento ele entra em colapso, né? Uma falha qualquer ali dentro da nossa área de trabalho, a gente tem uma peça sobressalente para ser substituída, uma peça dentro do nosso setor de almoxarifado, uma peça parada, quer dizer que ali eu tenho um custo, né, um dinheiro ali, que ele também está sem, a gente poderia dizer que um custo parado, né, ele está sem movimentação, e isso a gente vê que para dentro de uma empresa, um dinheiro, uma condição econômica reservada, isso não pode ser muito eficaz dentro do nosso processo. Então, voltando lá no nosso organograma, a gente viu que a gente tem todo o nosso organograma e no nosso caso da gestão de estoques, ele está aqui, ó. Organização da manutenção, dentro do planejamento, a gente tem ela ali, ó, administração de estoque e aprovisionamento, né? Então, a gestão de estoque precisa estar obedecendo os seguintes
princípios. É preciso ter uma coordenação entre o programa de manutenção e aprovisionamento, evitar os estoques excessivos de peças e materiais de modo a reduzir os custos de posse e manuseio, certo? Precisa minimizar as perdas ocasionadas por estrago, deterioração, obsolescência e perda de valor. Então, por isso, aquela responsabilidade que a gente possui de estar lá no recebimento da peça, para que essa peça, quando chegar dentro do nosso setor, a gente precisa estar direcionando ela para um local, né, de armazenamento, local que não venha deteriorar a nossa peça. Vamos pensar no motor elétrico. O motor elétrico, se a gente deixar ele lá na chuva, ele pode, né, ganhar umidade, e no momento que a gente colocar esse equipamento em funcionamento, a gente pode ter aquele problema de ele estar com, né, oxidado e não entrar nem em funcionamento. A gente precisa eliminar as paralisações dos equipamentos causadas pela falta de sobressalentes. Olha essa outra situação. Não quer dizer que deixar o nosso setor sem as peças necessárias para substituição, será que seria isso também? Então, a gente precisa estar, para isso a gente tem os planejadores, temos os técnicos, precisa estar buscando a quantidade mínima, né, de equipamentos necessários, de peças sobressalentes necessárias, para que a gente não tenha o problema de nossos equipamentos lá no setor de manutenção, um equipamento parado por falta de uma peça sobressalente. Mas a gente precisa de estar estudando quais que são as peças que realmente são necessárias dentro da nossa área de trabalho. Aí a gente já entra lá, volta lá nos processos estocásticos, né? Dentro dessa estatística, quais são os equipamentos que têm maior probabilidade de falha? Quais são os equipamentos que possuem a maior condição de falha? Então, dentro das nossas planilhas, dentro dos nossos históricos, você está buscando qual que é o equipamento que tem a maior disponibilidade física. Eu vou estar buscando qual que é o equipamento que possui a menor eficiência, qual equipamento que possui a maior quantidade de quebra. Então, a gente precisa estar buscando ali, qual a aproximação entre estoque físico e a condição econômica que a nossa empresa possui. Até porque, quando a gente faz a nossa pesquisa, a gente verifica que a parte do setor de almoxarifado, ela custa para a empresa, ou custa para o setor de manutenção, até 45% do custo total que a gente tem dentro da nossa área, certo? Nesse aspecto aí, nesse sentido, nessa situação, a gente precisa estar planejando para reduzir essas necessidades, né, reduzir as necessidades absurdas aí de sobressalentes, né, dentro da nossa área de trabalho. Será que eu preciso... Eu conheço uma empresa aí que eles compraram tanto fio elétrico, que os fios elétricos aí, ela vai durar por não sei quantos anos dentro dessa empresa. Então, o cara chegou ali e fez uma compra de não sei quantos 1000 metros de fio elétrico, né, de cabeamento aí, para que pudesse durar muito tempo. E isso vai durar pelo menos 10, 15 anos. Então, fazer a aproximação entre a necessidade, certo? Entre a necessidade para a gente não deixar aquela paralisação do equipamento e muito menos também deixar um custo, né? Um custo fixo aí, ele parado ali sem uma movimentação financeira. Beleza? O impacto do equipamento no processo produtivo e seu grau de importância são definidos pelo nível de criticidade. A gente viu, né, que um equipamento ele tem um nível de criticidade ali. Então, qual que é o equipamento classe A que a gente tem dentro da empresa? Quais que são os equipamentos de classe B que eu possuo? E classe C? Quantos equipamentos? Então, quais são os equipamentos classe A? Quais são os classes B? E quais são os classes C que a gente tem? Então, essa otimização e padronização, eles precisam ser estudados por nossas equipes de manutenção. Para essa situação, a gente precisa colocar a nossa estrutura física, certo? Para que as nossas políticas de manutenção,
esteja a par de todo mundo dentro do nosso processo, dentro do nosso organograma, possa entender de forma explícita, né, como que está sendo o nosso processo de planejamento, como está sendo os nossos gastos, como está sendo nossos custos. Será que se a gente comprar demasiadamente uma peça, essa peça não vai, essa quantidade de peça que a gente comprou com grande quantidade, não pode trazer transtorno às condições econômicas da nossa empresa? Vamos pensar por outro lado, né? Será que eu, como operador ou como um planejador, será que se eu deixar de comprar uma peça, será que eu não vou trazer transtornos econômicos para a nossa empresa? Ou se o Christian simplesmente, em alguns momentos, lá dentro da Mosaic, deixar de executar as suas tarefas por algum tempo, será que a gente não pode estar trazendo transtorno novamente para dentro da nossa empresa? Então, esses valores, eles precisam ser estudados entre nós e nossa empresa e tratados de forma que esses conflitos, esse objetivo, mas hoje eu estou um pouquinho cansado, eu não consigo executar minha tarefa. Não, mas essa tarefa aí, ela precisa de tantas ferramentas, o cara vai precisar de uma plataforma, né, uma PDA, para que... Aí, a hora que o momento chique, o cara chega lá, né? O mecânico chega para executar a sua tarefa, não necessitava daquela plataforma, certo? Então, a gente precisa estar vendo essa política de organização da nossa manutenção. A gente precisa estar estudando as condições que a gente possui dentro do nosso setor de manutenção e estudando quais que são as reais necessidades dentro da nossa área de trabalho, tanto valorizando a nossa empresa e valorizando a nossa mão de obra. Porque nessa etapa, nesse setor de planejamento, a gente precisa, então, estar intermediando quais que está sendo o ponto de visão estratégica da empresa e qual que precisa ser o ponto estratégico, as metas de produção do pessoal da nossa manutenção, dos nossos operadores mantenedores, nossos mecânicos, nossos eletricistas. Bom, aí a gente chega nessa pergunta. Então, como fazer a nossa gestão de estoque para que a nossa manutenção ela seja eficiente? Primeiro, a gente precisa entender que o primeiro objetivo precisa ser aquela questão que a gente acabou de falar. Uma posição financeira firmada. Nossa empresa precisa ter uma condição financeira fortalecida para que a gente possa ter uma outra condição para a nossa empresa, que é aquela condição de maior liquidez do capital de giro. Lembra aquele equipamento que a gente comprou em excesso? Lembra aquela falta de estudo que a gente deixou de fazer em relação às reais necessidades do nosso setor de manutenção? Lembra aquele cara que a gente contratou dentro do nosso setor de trabalho, que ele está lá dentro na área do beneficiamento de minério, está ocioso, certo? Isso acaba acarretando para nós, né, um grande problema, porque a gente já falou que essas condições acabam trazendo transtornos, né? A gente já está pensando em tirar o nosso supervisor dentro da área de trabalho. Não que a gente tenha poderes para isso, mas se a gente tem dentro de uma área de trabalho aquele supervisor que pode ser substituído por um técnico, as empresas o farão. O setor de planejamento e controle de processo, isso irá acontecer, beleza? Então, a primeira coisa que a gente precisa estudar, o inventário de estoque, beleza? Como que é esse inventário de estoque? O inventário de estoque, pessoal, ele está dentro da situação que eu preciso saber o que eu tenho dentro do nosso almoxarifado.
que eu tenho dentro da nossa área de trabalho? O que eu tenho dentro do nosso almoxarifado? O que eu preciso fazer? O que eu preciso comprar para que não possa falhar? Então, existem alguns almoxarifados dentro de algumas empresas que quando você chega ali, existem peças que às vezes não estão dentro do controle de estoque. Lembra que a gente falou do ERP? Daquele programa que a gente poderia estar disponibilizando na nossa empresa para que essas peças estejam no lugar certo, no momento certo que eu precisar aquela peça, eu vou conseguir encontrar, né? Não vai precisar, não vai ter necessidade, real necessidade de fazer uma compra, né? Outra solicitação de compra dentro da nossa corporação. Bom, a outra situação que a gente tem é fazer a curva ABC. O que é a curva ABC, gente? A gente vai ver que lá dentro da curva ABC, ela possui 3 etapas aí. Vamos ver lá. Então, eu tenho a etapa A, né? Eu tenho a etapa B e eu tenho a etapa C. Eu preciso ver quais que são as reais necessidades de compra. Então, quando eu estou fazendo a curva, esse é um tipo de gráfico criado por Frederico Pareto, né? Que ela nos diz que no grupo A existe 20% dos itens da nossa gestão de estoque que corresponde pelo menos 80% do nosso custo do almoxarifado. E eu tenho o grupo B, que é 30% dos itens que representam 15% do custo do nosso almoxarifado. E o restante, que é 50% dos itens que representam 5% do nosso custo. Então, a gente precisa entender que a gente fazer essa classificação dessas informações, quais que são os mais importantes ou quais que trazem o maior impacto, porque se eu estudar aqui, os 20% que tem o maior custo, eu posso trazer, então, né, um controle eficaz do nosso processo, certo? A gente possa depois tentar trabalhar sempre dentro dessa faixa A, dentro desse grupo A, que a gente vai estar eliminando até 80% do custo das operações dentro do nosso controle de estoque. Nessa situação, ou seja, um custo que a gente estava trabalhando ali, vamos pensar que você tinha 100 mil reais para gastar durante o ano no controle de estoque. Você vai estar eliminando pelo menos 80 mil reais, diminuindo apenas 20%. Diminuindo, entre aspas, pessoal, a gente poderia estar fazendo um estudo da total eficiência, fazer, né, um controle eficaz aí com os nossos fornecedores. E será que quando eu precisar dessa peça, você teria para me entregar em quanto tempo? Ou seja, fazer um acordo, né, econômico com vários fornecedores para que a gente pudesse ter essas peças bem rapidinho aí dentro da nossa área. Dentro da nossa área de estoque. Bom, então a gente fez a análise do curva ABC, agora precisa analisar os consumos. O que eu estou precisando em maiores quantidades? O que eu estou precisando em menor quantidade? E nesse momento a gente chegaria definindo o ponto de ressuprimento. O que eu preciso, então, realmente fazer a ordem de compra ou não? A forma mais comum para definir as quantidades é o chamado de lote econômico, que ele equilibra vantagem e desvantagem da manutenção de estoque. A gestão de estoque na empresa deve pautar nos princípios de melhorar a coordenação entre o programa de manutenção e o aprovisionamento e mais também evitar os estoques excessivos desses nossos materiais, beleza? Então, vamos lá. Vamos analisar alguns pontos. Tempo de reposição. Eu contei a história para vocês lá do retomador, né, do Reclaimer, que era um equipamento alemão e que levou mais de 20 dias para esse equipamento chegar aqui. Durante esse tempo, o que a empresa teve que fazer? Teve que colocar todo mundo, né, em espera, em stand-by, e fazer manutenção corretiva em todos os equipamentos, apenas
simplesmente por causa de uma peça que faltou. Ou seja, o tempo de reposição dela era muito alto. Não existia, né, um meio de transporte que trouxesse esse equipamento, por ele ser muito grande, não existia um meio de transporte que trouxesse esse equipamento com custo baixo e que fosse mais rápido do que o tal, né? Foi trazido por transporte fluvial. O custo do ressuprimento, então, precisa analisar quanto vai custar para a gente repor essa peça. Será qual que é o custo de uma peça aí? Vamos pensar ali numa bomba, né, industrial. Será quanto que ela custaria para ficar armazenada? Será que o tempo de armazenamento dela, será que o local que eu possuo, né, o espaço físico que a gente tem, é suficiente para que a gente pudesse armazenar essa peça? Bom, a gente vê, de acordo com Bota Fortune, a literatura sobre o ressuprimento de peça e reposição tende a ser muito escassa. Ninguém está, né, proposto a fazer guardar dinheiro dentro do mochilefado. Então, quanto menor a quantidade de peças, desde que isso não afete o nosso processo, melhor vai ser para a nossa empresa. Os desenvolvimentos nos últimos anos tendem a apresentar vários possíveis objetivos para o problema, como a determinação do último pedido, cadeia de Markov. Eu verifico aqui, olha, quando foi o último pedido que a gente fez a compra dessa peça? Espera aí, vamos ver qual é a real necessidade da gente refazer aquele mesmo último pedido. A determinação do intervalo ótimo de revisão e a determinação das políticas de estoque com base na criticidade dos itens de acordo com Becker et al. Beleza? Walter modela a gestão de estoque de peças de reposição através da política S-S-1. Só que, ou seja, isso vai ser um custo alto para a empresa, porque se eu tenho uma peça de consumo ali, e se alguém gasta aquela peça, ou seja, se eu tenho uma retirada daquela peça no nosso estoque, então logo o nível de estoque baixa unidade é solicitar um ressuprimento para retornar ao nível máximo de estoque. Mas será que isso vai ser eficiente para dentro da empresa? Então vai caber a todos nós fazer um estudo sobre como será, quando será a utilização, novamente, desse mesmo tipo de peça. É assumido que a taxa de falha de uma peça segue uma distribuição exponencial. Depois a gente vai falar sobre o gráfico da banheira, né? Olha ali na empresa ali, eu tenho um momento que eu tenho grande quantidade de problema, certo? E aí, quando eu corrijo esses problemas, esse problema ele tende a ficar, né, estabilizado por algum meio tempo. Só que dessa mesma forma, daqui a pouco, esse gráfico ele tende a subir novamente de forma exponencial. Então, por isso que a gente está falando, a necessidade dos estudos dentro da nossa área de processo, ela é essencial para que a gente não possa ter muito dinheiro guardado dentro de um estoque e muito menos deixar falhar aquela peça, né, que é uma peça crítica para controle crítico dentro da nossa área de processo. Bom, com base então na probabilidade de uma dada quantidade de falhas, o autor oferece meios para se determinar graficamente a quantidade de peças que se deve manter em estoque em função da quantidade de máquina da relação entre o tempo de reparo e o tempo médio de operação. Então, dá para a gente calcular tudo isso? Sim, dá. Dá para a gente chegar num nível aí que a gente não vai ter nenhum controle excessivo e muito menos deixar, né, essa falta de estoque das nossas peças. Gestão de estoque e logística para aquisição de peças e serviços são funções essenciais de apoio à nossa área, nossa manutenção. O grande problema desse dimensionamento de estoque reside no fato de manter imobilização de capital e ter que arcar com os custos da manutenção dele. Todo custo deve ser compensado pela manutenção do nosso cliente. Então, será que isso não vai atender, será que isso vai atender o meu cliente? Será que isso não vai atrapalhar o nosso
o nosso feedback com o nosso cliente, será que isso não vai trazer um transtorno um transtorno com o nosso cliente? Então, isso, pessoal, é uma questão de gestão de estoque, é necessidade da nossa área. Fazer essa gestão é muito importante para que a gente tenha dinheiro em andamento, dinheiro em movimento, ou seja, aquele capital de giro, né, como a gente acabou de dizer, sem deixar influenciar também nas nossas condições, nas condições dos nossos equipamentos, beleza? Pessoal, é isso então. Queria que vocês deixassem daquela mesma forma o presente aí, depois eu carrego, ok? Faço o carregamento aí das presenças de quem estava dentro da sala, beleza? Ok, Estela, ok, Derico, ok, Bruno, ok, Tainá. Qualquer coisa, pessoal, só me chamar, beleza? Um abraço para vocês. Tchau, Christian. Tchau, Tainá, um abraço para você. Tchau, Bruna. Alô, Rafael. Tchau, Cris. Obrigada. Valeu, Christian. Alô. Agora pode abrir a porta, pode? Você sentindo calor? Igual eu, ou não? Onde galera de administração? Onde galera de administração? Posso? Não. Esses aí não faltam, não. Vocês só falaram da problema para eles. Que ele desconta. Não, 22. 22. Eles não faltam, não. Vocês voltar, tem cobrança, né? Cara, aquele trocinho lá, aquela extensão lá, é muito massinha. A extensão lá do... Que olha, quem ficou na sala, mostra a hora que a pessoa entrou, a hora que a pessoa saiu. Tá. Não, você tem que pedir para instalar, você tem que instalar. Chama Meet Attendance. Aí, ele marca a hora que a pessoa entrou, a hora que a pessoa saiu. Essa é a extensão que eu quero colocar. Que o Rogério... Chamado. Muito massinho, velho. Aí dá pra você saber certinho, ó, quem ficou mais tempo, quem ficou menos tempo. Muito massa, cara. Aham. Deixa eu ver. Aí, eu dei pra você? Deixa eu mostrar ele aqui. Aquela aqui, tá vendo? Meet Attendance. Aí ela cria esse coisinho aqui, tá vendo? Você pede para criar. Aí ela fala para você, ó, que hora que a pessoa saiu, que hora que a pessoa entrou. Mas você tem que clicar nela uma vez, tem uma peça que tem que clicar nela uma vez. Isso, tem. Mas depois que ela cria, por exemplo, aqui, ó, hoje de manhã. Aí você vê essa aluna aqui, ó, Pedro Monteiro. Ele entrou na aula, era 8h45, a aula terminou 9h02. Tá vendo? Aí, tipo assim, com isso, depois eu, não, mas você entrou na aula, você e fica salvo. Hã? Não, não tem não. Ele ficou... Esse que ficou 16 minutos, teve um que ficou 9 minutos na sala. Chama Meet Attendance.